Olá! Veremos agora os conceitos básicos em epidemiologia. Inicialmente, eu apresento a etimologia da palavra. Epidemiologia vem do latim epi, sobre, demos, povo, logos, estudo. Então, a etimologia seria o estudo sobre os povos, né? Mas o que exatamente a epidemiologia estuda sobre os povos? Então, um conceito feito por Last em 1988 diz que a epidemiologia é o estudo da distribuição e dos determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde em populações específicas e sua aplicação no controle de problemas de saúde. Ou seja, nesse conceito, Last já chamava a atenção dos fatores causais das doenças, ou seja, os determinantes que levam as pessoas a ficarem doentes. Essa é uma preocupação da epidemiologia, né? E que mecanismo de controle pode haver numa sociedade para que ela ou continue sadia por medidas preventivas ou que se tragam medidas curativas eficazes para as pessoas que estão doentes. Então a epidemiologia ela parte de algumas premissas, né? As premissas básicas delas são: primeiro, existe uma distribuição desigual dos agravos à saúde. Então algumas pessoas ficam mais doentes do que outras, porque existem alguns fatores que geram maior risco que levam essas pessoas a participarem dos chamados grupos de risco. Uma outra premissa básica diz respeito à epidemiologia ter o conhecimento, né, de determinar quais são os agravos à saúde, ou seja, quais são os fatores causais que levam os indivíduos ou a sociedade como um todo a ficar mais doentes. Dessa forma, o IEA, em 1973, a Associação Epidemiológica Internacional, fez um novo conceito que diz que a epidemiologia é o estudo dos fatores que determinam a frequência, a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Ou seja, é uma preocupação da epidemiologia descobrir qual é o percentual da população que está doente, qual é a parcela da população que é mais afetada, como essa doença se distribui, em quais regiões geográficas ela é mais ativa ou menos ativa, né? Que fatores levam as pessoas a ficarem mais doentes. Então, esse conceito ele amplifica um pouco o conceito anterior, porque ele mostra exatamente essa preocupação com a distribuição e com a frequência das doenças nas coletividades humanas. Como uma base histórica da epidemiologia, a gente pode falar da Sociedade Epidemiológica de Londres, criada em 1850, que é a primeira associação epidemiológica conhecida em âmbito mundial. Nessa associação epidemiológica participava um sujeito chamado John Snow, que é considerado hoje o pai da epidemiologia moderna. John Snow era um médico anestesista inglês, ele era médico da rainha da Inglaterra na época, né? E ele ficou muito famoso por um estudo feito em Londres nessa época, em virtude de uma crise de cólera, um surto de cólera, que apareceu em Londres por volta de 1854. Muitas pessoas morriam de cólera e não se sabia exatamente a causa, né, o fator causal dessa doença. Vejam que estamos falando de uma época anterior ao aparecimento da microbiologia, aos conhecimentos de microbiologia que a gente tem hoje em dia, né? Então não se conhecia absolutamente nada sobre o vibrião do cólera. Mas o John Snow ele desafiou um pouco a teoria hegemônica na época, porque nessa época se imaginava que as partículas existentes na atmosfera que faziam as pessoas ficarem doentes. Essas partículas eram chamadas de miasmas. Então a teoria hegemônica que explicava o aparecimento das doenças era chamada teoria miasmática, né? As pessoas ficavam doentes porque respiravam partículas putrefatas na atmosfera que vinham das entranhas da Terra, assim eles diziam, né? E, portanto, as pessoas que, ao respirarem essas partículas, ficavam doentes. Essa teoria ele questionou um pouco, porque ela não se fazia muito sentido, haja vista que as pessoas que trabalhavam com coleta de lixo não ficavam doentes e estavam a todo momento em contato com partículas fétidas, putrefatas da atmosfera. Então ele resolveu fazer algo diferente. Ele cartografou a região de Londres, passeou pelas ruas, visitou os domicílios e cartografou as residências onde tinham mais casos de cólera e mortes por cólera. E ele achou uma coisa curiosa. Ele verificou que nas regiões de Suffolk e Lambeth era onde existia a maior taxa de mortalidade por cólera. Suffolk é uma região bem central, às margens do rio Thames, em Londres, onde nós temos hoje aproximadamente 300 mil habitantes e é uma região muito rica, a região financeira da cidade. Mas em 1854 moravam naquela região
aproximadamente 170 mil pessoas, sendo que 844 mortes de cólera foram registrados e a taxa de mortalidade dava aproximadamente 5 mortes para cada 1.000 habitantes. Outra região que também sofreu bastante com cólera foi a região de Lambeth. Muitas pessoas ficaram doentes, é uma região que moravam 20 mil pessoas, foram registrados 18 mortes entre os doentes e a taxa de mortalidade era de 0,9 mortes para cada 1.000 habitantes. O que o John Snow fez de diferente foi que, além de cartografar as regiões que eram mais afetadas por cólera, ele descobriu que essas regiões eram abastecidas por duas companhias de água, né? A Southwark and Waxhaw Water Company e a Lambeth Waterworks Company. Essas duas companhias elas instalaram bombas d'água na rua e as pessoas bombeavam a água em baldes e depois levavam para sua casa, né? E justamente nessas duas regiões é onde havia a maior quantidade de casos de doenças. Então aqui mostra o mapa da cidade feito pelo John Snow na época, né? Cartografando os casos das mortes por cólera, né? Havendo uma concentração muito grande naquela região central da Broad Street, que ficava na localidade de Southwark. Então, o que o John Snow conseguiu foi que demonstrou que o cólera não era causado basicamente pelas partículas miasmáticas que ficavam na atmosfera, mas sim pelo consumo de água contaminada com materiais fecais, né? E não se sabia nada sobre microbiologia na época, mas ele botou em xeque essa teoria miasmática, dando origem a uma nova teoria, uma teoria mais contagiosa, né? Ele cartografou então todo o distrito do Sorro, a região onde está Southwark, e localizou todos os poços d'água, localizando como culpado principal um poço, né, existente na região de Broad Street, que era onde exatamente ficava localizado o epicentro dessa epidemia de cólera. O que John Snow recomendou para a comunidade médica e sanitária da época era fechar esses poços, né, ou lacrando essa bomba d'água, ou tirando a manivela onde era feito o bombeamento dessa água, de forma que os moradores não pudessem recolher essa água e levar para casa, teriam que recolher em outros poços mais distantes. No início ele foi um pouco criticado, porque ele estava propondo uma teoria nova, e essa teoria nova ia totalmente contraditória à teoria hegemônica que existia à época. Dessa forma, então, ele caiu um pouco em descrédito e não foi dado muita atenção às suas ideias. Mas ele foi persistente, e a partir do momento que ele convenceu as autoridades sanitárias a fechar esse poço, né, de coleta de água, o de Southwark, os casos de cólera começaram a diminuir. Houve uma diminuição do número de casos novos aparecidos e uma diminuição também no número de mortes. Nessa foto mostra a região de Broad Street hoje, onde nós temos uma espécie de um memorial aos achados de John Snow, onde nós temos aí a bomba d'água original da época, só que sem a manivela. A manivela ela ficava situada na bomba d'água, na parte superior da bomba d'água, onde as pessoas bombeavam a água para levar em baldes para suas casas. Próximo a essa bomba d'água, esse monumento, digamos assim, existe um pub londrino chamado John Snow, justamente em homenagem a esse médico inglês que conseguiu reduzir o número de casos de mortes por cólera na epidemia de cólera existida em Londres em 1854. Broad Street, na era vitoriana, na época do surto de cólera, tinha um aspecto mais provinciano, né, como nós temos na figura do lado esquerdo. E atualmente, a Broad Street, está apresentada aqui numa foto do Google Earth, ela é um pouco uma área mais financeira, né, onde está situada a Bolsa de Valores de Londres, todo o mercado financeiro. Então é uma região muito rica, bem diferente do que era a época da era vitoriana. O que John Snow deixou claro, então, para a gente, como lição e base histórica da epidemiologia, né, é que as teorias explicativas das doenças elas não são fechadas, elas precisam ser questionadas e muitas vezes precisam ser comprovadas com novas teorias que surgem. Né? O que ele conseguiu fazer é comprovar que a água contaminada era um fator causal para o aparecimento das doenças. Então ele colocou em xeque a teoria dos miasmas, a teoria miasmática da época. Né? E quando as suas ideias foram ouvidas, ele conseguiu declinar os casos de cólera em Londres. Os achados deles foi tão documentado e foi tão importante para a epidemiologia que ele que até hoje tem um livro que ele escreveu à época chamado Sobre a Maneira de Transmissão do Cólera, que pode ser encontrado nas livrarias. Ele foi traduzido para vários países, né? Tem até uma edição em língua portuguesa, cuja capa do livro está exposta aí na figura à esquerda.
que se chama Sobre a Maneira de Transmissão da Cólera, escrito pelo próprio John Snow. Um outro livro também que refere-se ao tema, mas agora é um livro mais romanceado, né, um livro de ficção, chama-se O Mapa Fantasma, do Steve Johnson. Esse é um livro bastante interessante para uma leitura assim, mais relaxante, uma leitura mais de lazer, onde conta os achados do Jon Snow, mas com uma certa licença poética, né, onde o autor ele acrescenta alguns dados, alguns personagens mais aos fatos ocorridos na época. Ele cria a figura de um reverendo, o Henry Whitehurst, que ajudou o Jon Snow nesse processo, mas na realidade esse reverendo não existiu. Partindo dos estudos do Jon Snow, tivemos origem então a epidemiologia moderna, a epidemiologia que a gente tem nos dias de hoje. A epidemiologia atual, ela se baseia na epidemiologia social e na epidemiologia clínica. A epidemiologia social, ela é totalmente voltada para os sistemas de informações. Então é muito importante que a gente se cerque de ideias, de dados, né, que comprovem, que mostrem como é a distribuição das doenças nas populações e nas coletividades humanas. Porque é a partir dessas informações que podem ser traçadas políticas públicas e orientação aos gestores em saúde para que a situação de saúde fique numa melhor situação ou que a gente impeça o estabelecimento de agravos ou de doenças à saúde das populações. Já a epidemiologia clínica, ela é totalmente baseada na medicina, baseada em evidências, né? E dessa forma ela tem uma preocupação maior em estudos clínicos, em verificação de novos medicamentos e novas vacinas para que seja prestado atenção em saúde coletiva. Então, os objetivos da epidemiologia moderna são descritos da seguinte forma. Primeiro, deve-se determinar as condições de saúde das populações, por isso que a epidemiologia se preocupa em descobrir o percentual de doentes numa comunidade, o número de casos novos que surgem num período de tempo, ou seja, diariamente, seja semanalmente. Comparar sempre os tempos distintos, se a quantidade de doentes está aumentando, está diminuindo, as taxas de cura estão melhorando, quais são as taxas de mortalidade. Então, tudo isso é uma preocupação, um objetivo específico da epidemiologia. Um outro objetivo é a de realizar investigações etiológicas, ou seja, procurar determinar quais são os fatores causais da doença, assim como John Snow fez na Inglaterra no seu estudo, onde ele questionou a teoria miasmática, né, e concluiu que o fator etiológico do cólera não seria os miasmas da atmosfera, e sim o consumo de água contaminada. Um outro objetivo da epidemiologia é avaliar a utilidade e a segurança das intervenções propostas. Aqui eu destaco os dois tipos de intervenções que a epidemiologia trata. Primeiro, a intervenção preventiva, ou seja, a epidemiologia tem a preocupação do uso da estatística para comprovar se uma vacina é eficaz ou não, e também das intervenções curativas. Também com o uso da estatística, a epidemiologia se preocupa em verificar se um determinado medicamento é eficaz no estabelecimento da cura de pacientes que estejam enfermos. Então não fica difícil de determinar quais são as bases, né, da epidemiologia. Ela é sempre baseada num pilar. Um pilar composto de 3 ciências. A ciência biológica, a ciência estatística e as ciências sociais. As ciências biológicas dão um suporte, né, microbiológico, até mesmo falando em termos de microbiologia ou de patologia, para explicar a etiologia das doenças. As ciências sociais explicam como os fatores de como a sociedade se distribui, como a sociedade se organiza, como os fatores socioeconômicos podem influenciar no aparecimento de doenças. Sabe-se, por exemplo, por estudos sociológicos, que as populações que têm menor nível de renda, menor nível de educação, são aquelas que adoecem mais. E a estatística, ela fica no meio dessas duas ciências para possivelmente comprovar as hipóteses que são geradas, tanto de âmbito biológico quanto de âmbito sociológico. Então, sempre a epidemiologia ela parte de hipóteses. As hipóteses geram teorias que precisam ser comprovadas por meio de uso estatístico. E a epidemiologia, então, tem vários usos, né? Um primeiro uso que a gente pode determinar é o estudo da causalidade. O estudo de causalidade, a gente se preocupa em verificar um indivíduo sadio, o que torna esse indivíduo sadio virar doente, por exemplo. Existem fatores específicos que podem levar a isso, desde fatores genéticos até alguns fatores ambientais, como, por exemplo, a pessoa que tem um estilo de vida fumante, ela tem um risco maior, uma propensão maior a ter uma doença pulmonar.
seja uma pneumonia ou até mesmo um câncer de pulmão. Então, a causalidade em epidemiologia ela tem essa preocupação. Ela estuda quais são os fatores que podem levar a transformar um indivíduo sadio em um indivíduo doente e até mesmo quantifica esse risco, né, com o uso da estatística. Já uma segunda aplicação da epidemiologia é no estudo da história natural das doenças. Então, aqui já se faz um acompanhamento de indivíduos, né, de indivíduos sadios, que possivelmente fazem parte de uma população de risco, que, após serem estudados epidemiologicamente, se verifica que eles passam por algumas alterações subclínicas, dando origem, depois da doença clínica instalada, com seus sinais e sintomas característicos, que pode levar alguns pacientes à cura e alguns pacientes à morte. Nesse estudo da história natural da doença, a gente pode identificar quais são as taxas de mortalidade e de cura numa população, justamente pelo acompanhamento dessas pessoas a médio e longo prazo ao longo do Um outro emprego da epidemiologia é na descrição do estado de saúde das populações. Aí existem duas formas de descrever o estado de saúde das populações. Uma forma chamada transversal, onde a gente verifica o estado num determinado momento, como se fosse uma fotografia da população ou da sociedade, e nós identificamos qual é a parcela da população que está doente, que percentual da população está doente. E um outro estudo mais longitudinal, onde a gente verifica as taxas de mortalidade ou as taxas de doentes na população, se ela está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Se verifica também se está aparecendo mais casos novos, se está aparecendo menos casos novos ao longo do tempo. Se há uma maior quantificação de casos novos ao longo do tempo, há uma gravidade maior da doença, né? Pois o processo acaba ficando fora de controle e vai gerar gastos públicos muito intensos. Caso as taxas de casos novos, a gente chama isso de incidência, passe a ter uma redução, a gente possivelmente vai ter um quadro de diminuição do total de casos nessa comunidade. Porque muitas dessas pessoas, elas deixam de ser doentes porque atingem a cura, ou se tratam, até mesmo ganham imunidade frente a uma determinada patologia. E um quarto uso da epidemiologia é na avaliação das intervenções. Destacando aqui que existem dois tipos de intervenções, as curativas e as preventivas. Então, quando a gente parte do indivíduo sadio e quer fazer uma análise de que medidas podem evitar que ele se torne doente, a gente fala das intervenções preventivas. As intervenções preventivas podem ser desde uma educação em saúde, com atividades de promoção de saúde, atividades preventivas, como, por exemplo, estudos que tentem comprovar a eficácia de uma vacina. E também pode ser utilizado nesse mecanismo de barreiras, né, onde o indivíduo sadio não se torna doente, a verificação da qualidade dos serviços públicos de saúde e a sua eficácia para a redução das taxas de indivíduos na sociedade ficarem doentes. Uma outra análise que pode ser feita das intervenções são as intervenções curativas, onde a epidemiologia se preocupa em verificar se os tratamentos, né, que são feitos realmente são eficazes, são efetivos, se os cuidados médicos são eficazes. Dessa forma, a epidemiologia ela faz alguns tipos de estudos, onde ela faz comprovação de hipóteses, né, faz testes de hipóteses, comparando tratamentos clássicos com tratamentos novos que acabam surgindo, né, com novas pesquisas. E aí, por meio da estatística, se verifica se as taxas de sucesso nos tratamentos novos são mais eficazes, né, ou trazem melhores resultados do que os tratamentos clássicos. Se essa hipótese estatística for comprovada, dos tratamentos novos serem mais eficazes que os clássicos, os tratamentos clássicos acabam sendo abandonados e a epidemiologia traz a sua contribuição para a coletividade, pois ela explica então para a sociedade que o tratamento novo ele deve passar a ser um tratamento padrão para que a saúde da população volte à normalidade.